O mafioso viúvo entrou no local com passos lentos e silenciosos, ainda usando o casaco escuro marcado pela chuva e pela poeira do caminho. O contraste entre ele e o ambiente limpo, organizado e carregado de regras foi tão brusco que até o ar pareceu hesitar por alguns segundos. A sala de espera da Secretaria de Assistência Social Municipal estendia-se em linhas retas e impecáveis, com piso de cerâmica branca refletindo as luzes frias do teto. O cheiro de desinfetante pairava forte, misturado ao aroma artificial de lavanda vindo de algum difusor escondido. Cada cadeira de plástico cinza estava alinhada com precisão militar. Nas paredes, cartazes impressos em papel brilhante anunciavam programas sociais com rostos sorridentes que ninguém ali parecia reconhecer na própria vida. Atrás do balcão de atendimento, 3 funcionárias digitavam em computadores com movimentos mecânicos, sem erguer os olhos. Seus uniformes azul marinho eram impecáveis, suas expressões neutras e profissionais. Ao fundo, uma porta de vidro fosco exibia em letras douradas: Supervisão, Doutora Beatriz Cordeiro. O nome carregava peso. Todos que passavam por ali sabiam disso. Ele parou próximo à entrada, observando. Seus olhos percorreram o ambiente com a calma de quem está acostumado a avaliar territórios desconhecidos. Não havia pressa em seus gestos. Apenas uma atenção silenciosa, quase predatória, que ninguém ainda havia notado. No canto esquerdo da sala, sentada em uma das cadeiras, estava ela, a mulher abandonada. Seus ombros curvavam-se para frente, como se o peso de algo invisível a empurrasse contra o chão. As mãos tremiam levemente sobre o colo, segurando uma pasta plástica surrada, cheia de papéis amassados e documentos que pareciam ter sido manuseados 1000 vezes. Ela vestia uma blusa de algodão desbotada, calça jeans com manchas de uso e sandálias simples que revelavam unhas descuidadas. Seus cabelos estavam presos em um coque mal feito, fios rebeldes escapando em todas as direções. Ao lado dela, um menino de não mais que 7 anos balançava as pernas no ar, pequenas demais para alcançar o chão. Ele segurava um carrinho de plástico vermelho com uma das rodas quebradas, girando-o distraidamente entre os dedos. Seus olhos grandes e escuros observavam tudo ao redor, com aquela curiosidade infantil que ainda não aprendeu a ter medo. De vez em quando, ele olhava para a mãe, como se esperasse algum sinal de que tudo ficaria bem. Mas ela não olhava para ele. Ela olhava para o balcão com uma expressão que misturava esperança e resignação, como alguém que já sabe que será ignorada, mas ainda assim não consegue deixar de tentar. Uma das atendentes, uma mulher de cabelos curtos e óculos de armação grossa, levantou os olhos por um breve segundo, olhou na direção da mulher abandonada e voltou a digitar. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas o som das teclas sendo pressionadas com irritação crescente. O mafioso viúvo deu mais 2 passos para dentro. Ninguém se virou. Ele escolheu uma cadeira ao fundo, longe da movimentação, mas de onde podia ver tudo. Sentou-se devagar, ajustando o casaco sobre os ombros largos. Suas mãos, grandes e marcadas por pequenas cicatrizes, pousaram sobre os joelhos. Ele não cruzou os braços. Não relaxou a postura, apenas ficou ali, imóvel, observando. A mulher abandonada finalmente se levantou. Seus movimentos eram hesitantes, como se estivesse pedindo permissão ao próprio corpo para ocupar espaço. Ela caminhou até o balcão, segurando a pasta contra o peito como um escudo. "Com licença?" A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. A atendente não respondeu. Por favor, eu estou esperando há 2 horas. Ainda nada." O menino levantou-se também, correndo até a mãe e agarrando-se à sua perna. Ele olhou para a atendente com aqueles olhos grandes, cheios de expectativa. Finalmente, a mulher de óculos ergueu o rosto. Seu olhar era duro, frio, carregado de impaciência mal disfarçada. "A senhora está vendo que estou ocupada?" A mulher abandonada engoliu em seco.
Eu sei, desculpe, mas eu preciso renovar o cadastro do programa de auxílio. E me disseram que hoje era o último dia. Todos têm prioridade, senhora. A senha está na sua mão? Sim, número 43. A atendente olhou para o painel eletrônico na parede. Ele exibia o número 28. Então, espere sua vez. Mas já se passaram 2 horas. E vai passar mais uma, se a senhora não me deixar trabalhar. O silêncio que se seguiu foi pesado. A mulher abandonada ficou parada ali, com os lábios entreabertos, como se estivesse prestes a dizer algo, mas as palavras tivessem se perdido no caminho. O menino apertou a perna da mãe com mais força. Ele não entendia tudo, mas sentia. Sentia a humilhação no ar, espessa como fumaça. Ela voltou para a cadeira devagar, cabisbaixa. Sentou-se e puxou o filho para perto, abraçando-o com força. O menino encostou a cabeça no ombro dela e sussurrou algo que só ela ouviu. Ela balançou a cabeça, acariciando os cabelos dele, mas seus olhos estavam vidrados no chão. O mafioso viúvo não desviou o olhar. Ele observou cada detalhe. O tremor nas mãos dela. A forma como ela tentava esconder o rosto. A maneira como o menino a abraçava, protegendo-a de algo que não deveria precisar proteger. Ele viu também a atendente voltar a digitar, sem qualquer remorso, sem qualquer pausa. Viu outra funcionária ao lado rir baixo de algo em sua tela. Viu um homem de terno cinza sair da sala da supervisora, ajustando a gravata com arrogância enquanto passava direto pela mulher abandonada sem sequer olhar. Ele inspirou fundo, lentamente, e seus dedos se fecharam sobre os joelhos. Nada em sua expressão mudou. Mas algo dentro dele já havia tomado uma decisão. Mais 15 minutos se passaram. O painel avançou para o número 35. A mulher abandonada olhava para ele a cada minuto, contando mentalmente quanto tempo ainda faltava. O menino começou a se mexer inquieto. Ele queria ir embora, queria correr, brincar, sair daquele lugar que cheirava a produtos químicos e julgamento silencioso. Então, a porta da supervisora se abriu novamente. Uma mulher alta, de blazer branco imaculado e cabelos lisos presos em um rabo de cavalo perfeito, saiu caminhando com passos firmes. Seus saltos ecoavam no piso como pequenas marteladas de autoridade. Ela carregava uma prancheta e varria a sala com os olhos, avaliando, medindo, controlando. Doutora Beatriz Cordeiro. Ela parou ao lado do balcão e conversou baixo com uma das atendentes, que apontou discretamente na direção da mulher abandonada. A supervisora virou-se, olhando-a de cima a baixo, com uma expressão que misturava desinteresse e desaprovação. Então, ela caminhou até lá. A mulher abandonada percebeu e se levantou rapidamente, desarrumando a pasta no colo e quase deixando papéis caírem. A senhora é a beneficiária do cadastro 43? A voz da supervisora era firme, cortante. Sim, sou eu. Seu cadastro está irregular. A frase caiu como uma sentença. Irregular? Mas eu trouxe todos os documentos. Está tudo aqui? Doutora Beatriz nem olhou para a pasta. Não importa o que a senhora trouxe. O sistema indica pendências. A senhora perdeu prazos. E agora terá que recomeçar todo o processo. Mas eu não sabia. Ninguém me avisou. Ignorância não é desculpa, senhora. As regras estão no site. Eu não tenho internet em casa. Então deveria ter vindo antes. O menino olhou para a mulher de blazer branco com medo. Ele se encolheu atrás da mãe, segurando o carrinho quebrado contra o peito. A mulher abandonada tentou mais uma vez. Por favor, meu filho precisa. Eu preciso desse auxílio. Eu não tenho mais nada. Todos que vêm aqui dizem isso. As palavras saíram frias, sem emoção, como se fossem apenas parte de um roteiro repetido 1000 vezes. E então, doutora?
Beatriz Cordeiro olhou diretamente para a mulher abandonada e disse, alto o suficiente para que outros ouvissem: se a senhora tivesse se organizado melhor, não estaria nessa situação. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E foi nesse momento que o mafioso viúvo se levantou. Seus movimentos foram lentos, controlados, deliberados. Ele não fez barulho. Apenas se ergueu da cadeira, ajustou o casaco sobre os ombros e começou a caminhar em direção ao balcão. Seus passos ecoaram no piso branco. E pela primeira vez, todos na sala olharam para ele. Os passos do mafioso viúvo quebraram o silêncio como pedras caindo em água parada. Cada som ecoava no piso impecável, medido, controlado, carregando um peso que ninguém ali conseguia nomear. Ele não apressava o ritmo. Não havia urgência. Apenas uma caminhada lenta, deliberada, que parecia sugar o ar ao redor. As atendentes levantaram os olhos dos computadores. Uma delas parou de digitar no meio de uma palavra. Outra ajeitou os óculos, franzindo a testa, como se tentasse identificar quem era aquele homem que se movia com tanta estranheza pela sala. Ele não parecia pertencer àquele ambiente. Suas roupas escuras, o casaco pesado ainda úmido, as pequenas manchas de poeira nas mangas, tudo nele contrastava com a limpeza asséptica do lugar. Doutora Beatriz Cordeiro virou-se lentamente, os saltos ecoando uma última vez antes de parar. Ela ergueu o queixo, assumindo a postura de quem está acostumada a impor autoridade com um único olhar. Seus olhos percorreram o homem de cima a baixo, avaliando, medindo, tentando categorizá-lo. Mas algo nele a impediu de chegar a uma conclusão rápida. Ele parou a poucos metros dela, não disse nada, apenas ficou ali, em pé, com as mãos ao lado do corpo, o rosto inexpressivo, os olhos fixos nela. Não era um olhar agressivo, não era desafiador, era algo mais profundo, mais perturbador. Era o olhar de quem observa sem julgar, mas também sem esquecer. Doutora Beatriz sentiu um leve desconforto subir pela coluna. Ela disfarçou, ajeitando a prancheta contra o peito e forçando um sorriso profissional. "Posso ajudá-lo em algo, senhor?" Ele não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio se estender por mais alguns segundos, longos o suficiente para que ela sentisse a necessidade de preencher o vazio. "O senhor tem senha de atendimento? Precisa estar no sistema para ser chamado. Não vim ser atendido." A voz dele era baixa, rouca, carregada de uma calma perturbadora. Cada palavra saía devagar, como se fosse cuidadosamente pesada antes de ser liberada. Doutora Beatriz piscou, confusa. "Então o senhor está aqui por quê?" Ele desviou os olhos dela e olhou para a mulher abandonada, que continuava sentada com o filho nos braços, observando a cena com uma mistura de medo e esperança. O menino havia escondido o rosto no ombro da mãe, mas seus olhos grandes ainda espreitavam por entre os fios de cabelo dela. O mafioso viúvo voltou a olhar para a supervisora. "Vim ver como tratam quem precisa." A frase ficou suspensa no ar, pesada, carregada de significado. Doutora Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ela abriu a boca para responder, mas ele continuou, ainda com aquela calma inabalável. "E vi." O tom não era acusatório, não havia raiva, apenas constatação. Mas de alguma forma, isso era pior. Era como se ele tivesse testemunhado algo condenável e agora simplesmente registrasse o fato, sem pressa para agir, mas também sem intenção de esquecer. Uma das atendentes ao fundo trocou olhares rápidos com a colega. Outra desviou os olhos para a tela do computador, fingindo estar ocupada. O ambiente, que antes era apenas frio e burocrático, agora parecia carregado de uma tensão estranha, quase sufocante. "Doutora." Beatriz forçou outro sorriso, mas desta vez ele saiu torto. "Senhor, este é um órgão público. Temos procedimentos a seguir, regras."
Não podemos simplesmente... Regras. Ele repetiu a palavra devagar, saboreando-a. Regras que humilham. Humilham? Ela ergueu a voz, tentando retomar o controle. Nós não humilhamos ninguém aqui. Apenas exigimos organização, responsabilidade. Ele não reagiu. Apenas continuou olhando para ela com aquela expressão neutra, inabalável, que parecia enxergar além das palavras, além das desculpas, direto para a verdade que ela tentava esconder. Doutora Beatriz deu um passo para trás, quase imperceptível, mas ele notou. Seus olhos acompanharam o movimento e, por um breve instante, uma leve contração no canto de sua boca sugeriu algo que poderia ter sido um sorriso, mas desapareceu antes de se formar completamente. Então ele se virou e caminhou até a mulher abandonada. Ela levantou os olhos assustada, sem saber o que esperar. O menino apertou o carrinho contra o peito, encolhendo-se ainda mais. O mafioso viúvo parou na frente deles e, pela primeira vez, sua expressão suavizou levemente. Não era um sorriso, não era caloroso, mas havia algo ali, uma espécie de reconhecimento silencioso, de compreensão muda. Ele estendeu a mão para o menino. O garoto olhou para a mãe, incerto. Ela hesitou, mas algo naquele homem, apesar de toda a estranheza, parecia seguro. Ela assentiu levemente com a cabeça. O menino, ainda receoso, estendeu o carrinho vermelho quebrado. O mafioso viúvo pegou o brinquedo com cuidado, analisou a roda quebrada e então o devolveu ao menino, pousando a mão grande sobre a cabeça dele por um breve segundo. Foi um gesto quase paternal, mas carregado de uma tristeza profunda que ninguém conseguiu decifrar. Depois, ele olhou para a mulher abandonada. Continue sentada. Sua voz era firme, mas não ameaçadora. Eu resolvo isso. Ela piscou sem entender. Mas eu não conheço o senhor. Não precisa. E então ele se virou novamente para o balcão. Doutora Beatriz havia recuado mais alguns passos e agora estava próxima à porta de sua sala, como se considerasse a possibilidade de se refugiar ali. Mas ele não foi até ela. Foi até o balcão, onde as atendentes o observavam, com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele pousou as mãos sobre o balcão, devagar, e inclinou-se levemente para a frente. Seus olhos percorreram os rostos das 3 mulheres, uma por uma, sem pressa. Ele não precisou falar. A pressão de seu olhar foi suficiente para que todas elas sentissem um frio na espinha. Finalmente ele falou, ainda com aquela voz baixa e controlada. Vocês vão atender ela agora. A atendente de óculos abriu a boca indignada. Senhor, isso não é assim que funciona. Existe uma ordem, uma fila. Ela esperou 2 horas. E há outras pessoas esperando também. Ele olhou ao redor. A sala estava quase vazia. Apenas mais 2 homens sentados no canto oposto, ambos entretidos com seus celulares, sem prestar atenção ao que acontecia. Ele voltou a olhar para a atendente. Não vejo ninguém reclamando. A mulher de óculos engoliu em seco. Ela trocou um olhar rápido com doutora Beatriz, que ainda estava parada próxima à porta, segurando a prancheta como um escudo. A supervisora hesitou, mas então deu um passo à frente, tentando recuperar a autoridade. Senhor, eu vou ter que pedir que o senhor se retire. Não pode vir aqui fazer exigências. Não estou fazendo exigências. Então, o que está fazendo? Ele virou-se lentamente para ela, e pela primeira vez algo mudou em seus olhos. Não era raiva, não era ameaça. Era algo mais frio, mais profundo. Era a expressão de quem já viu muita coisa, de quem já enfrentou situações onde palavras não bastam, onde a autoridade real não vem de cargos ou títulos, mas de algo muito mais visceral. Estou observando. Ele fez uma pausa, deixando cada palavra cair como uma gota de chumbo derretido, e lembrando, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se moveu,
Ninguém falou. Até o som dos computadores pareceu mais baixo, como se a própria tecnologia tivesse decidido se calar diante daquela presença. Doutora Beatriz sentiu as mãos suarem. Ela apertou a prancheta com mais força, mas não conseguiu encontrar palavras. Havia algo naquele homem que a fazia sentir como se todos os seus anos de autoridade, todas as suas certificações, todos os seus títulos, não significassem absolutamente nada. Então, sem esperar resposta, o mafioso viúvo voltou a olhar para a atendente de óculos. Atenda ela. Não foi um pedido, não foi uma ordem, foi simplesmente uma afirmação do que aconteceria. A atendente olhou para a doutora Beatriz. A supervisora hesitou, o rosto vermelho, os lábios apertados. Ela queria gritar, queria expulsar aquele homem, queria chamar segurança, mas algo a impedia. Algo no ar, algo na forma como ele se movia, como respirava, como olhava. Finalmente ela assentiu, quase imperceptivelmente. A atendente de óculos engoliu em seco e digitou algo no computador. Senha 43. Sua voz saiu trêmula. Pode vir ao balcão. A mulher abandonada levantou-se lentamente, ainda segurando o filho pela mão, sem acreditar no que estava acontecendo. Ela caminhou até o balcão, com passos hesitantes, e olhou para o mafioso viúvo, que agora estava de costas, observando pela janela. Ele não olhou para ela. Apenas ficou ali, imóvel, as mãos nos bolsos do casaco, o olhar perdido na chuva que começava a cair lá fora. E enquanto a mulher finalmente era atendida, enquanto seus documentos eram verificados e seu cadastro renovado, doutora Beatriz Cordeiro permaneceu parada no mesmo lugar, observando aquele homem estranho, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Medo. O atendimento durou 20 minutos. 20 minutos nos quais a atendente de óculos digitou com dedos trêmulos, verificou documentos 3 vezes, carimbou papéis com mais força do que o necessário. 20 minutos nos quais doutora Beatriz Cordeiro permaneceu encostada na parede próxima à sua sala, observando o mafioso viúvo com olhos que tentavam decifrar, categorizar, entender. Mas ele continuava ali, de costas para todos, olhando pela janela. A chuva escorria pelo vidro em linhas irregulares, distorcendo a paisagem lá fora. Carros passavam na rua molhada, pedestres corriam sob guarda-chuvas coloridos, a vida seguia seu curso normal. Mas dentro daquela sala, o tempo parecia ter desacelerado, como se o próprio ar estivesse mais denso, mais pesado. O mafioso viúvo não se moveu uma única vez. Suas mãos permaneceram nos bolsos do casaco. Sua respiração era lenta, controlada, quase imperceptível. Ele parecia estar em outro lugar, perdido em pensamentos que ninguém ali conseguiria acessar. Mas todos sentiam que ele estava atento, que cada palavra dita, cada movimento feito ao seu redor era registrado naquela mente silenciosa. Finalmente, a atendente estendeu um envelope para a mulher abandonada. Está tudo resolvido. O cadastro foi renovado. A próxima parcela será depositada na semana que vem. A mulher pegou o envelope com mãos trêmulas, como se estivesse segurando algo frágil demais para ser real. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela abriu a boca para agradecer, mas a voz não saiu. Apenas um som abafado, engasgado, que carregava meses de desespero acumulado. O menino puxou a manga dela, sorrindo. Conseguiu, mãe. Ela assentiu, apertando-o contra o peito, e então olhou para o mafioso viúvo. Ele ainda estava de costas. Ela deu um passo em direção a ele, hesitante. Senhor, eu não sei como agradecer. Ele virou apenas o rosto, o suficiente para que ela visse seu perfil. Seus olhos encontraram os dela por um breve segundo. Não havia sorriso, não havia calor. Apenas um olhar profundo, carregado de algo que ela não conseguiu nomear. Compaixão?
Tristeza? Ou talvez apenas reconhecimento, o reconhecimento de alguém que conhece o sofrimento de perto. Não precisa. A voz dele saiu ainda mais baixa do que antes. Apenas cuide dele. Ele olhou para o menino, e algo em sua expressão vacilou por uma fração de segundo. Uma sombra passou por seus olhos, rápida demais para ser capturada, mas profunda o suficiente para deixar um rastro de dor. A mulher abandonada assentiu, segurando o filho com mais força. Ela queria dizer mais, queria entender quem era aquele homem, por que ele havia feito aquilo. Mas algo nele a impedia de perguntar. Era como se ele carregasse um peso tão grande que até mesmo a gratidão parecia invasiva. Ela se virou e caminhou em direção à saída, com passos mais leves do que quando entrou. O menino acenou para o mafioso viúvo antes de sair, e ele respondeu com um leve movimento de cabeça. Então, a porta se fechou, e o silêncio voltou. Se você está acompanhando a história, inscreva-se no canal para saber o que acontece a seguir. O mafioso viúvo permaneceu na mesma posição por mais alguns segundos, observando a rua através da janela. Então, lentamente, virou-se de frente para a sala. Suas mãos saíram dos bolsos. Ele ajeitou o casaco sobre os ombros, um gesto quase casual, mas que de alguma forma parecia carregado de intenção. Seus olhos percorreram o ambiente novamente, desta vez com mais atenção. Ele observou as atendentes, ainda tensas atrás do balcão. Observou os cartazes nas paredes, com suas promessas coloridas de assistência social. Observou a porta fechada da supervisora, onde doutora Beatriz havia finalmente se refugiado. Então, ele começou a caminhar, não em direção à saída, em direção ao corredor lateral. Uma das atendentes levantou-se rapidamente. Senhor, aquela área é restrita. O senhor não pode... Ele não parou, nem mesmo olhou para ela. Apenas continuou caminhando com aquela calma perturbadora, como se as regras simplesmente não se aplicassem a ele. A atendente olhou para a colega desesperada. A outra pegou o telefone e discou rapidamente. Doutora Beatriz, ele está indo para o corredor. Dentro da sala, doutora. Beatriz Cordeiro apertou o telefone contra o ouvido. Ela estava sentada atrás de sua mesa de vidro impecável, cercada por certificados emoldurados nas paredes, diplomas que atestavam sua competência, sua autoridade, seu controle. Mas naquele momento, tudo aquilo parecia insignificante. Deixe ele ir. Sua voz saiu tensa. Mas, doutora, eu disse para deixar ele ir. Ela desligou o telefone e ficou parada, olhando para a porta fechada de sua própria sala, como se aquele pedaço de madeira pudesse protegê-la de algo que ela não sabia nomear. O mafioso viúvo caminhou pelo corredor com passos medidos. As paredes eram brancas, decoradas com mais cartazes e avisos burocráticos. Portas fechadas de ambos os lados, placas indicando setores, departamentos, arquivos. O cheiro de desinfetante era ainda mais forte ali, misturado ao aroma de papel velho e tinta de impressora. Ele parou diante de uma porta específica. Não havia placa. Apenas o número 107 em pequenos algarismos de metal. Ele observou a porta por alguns segundos, como se pudesse ver através dela. Então testou a maçaneta. Estava aberta. Ele entrou. A sala era pequena, sem janelas, iluminada apenas por uma lâmpada fluorescente que piscava levemente. Havia arquivos empilhados em prateleiras de metal, caixas de papelão rotuladas com anos e números de processos. Uma mesa no canto, coberta de pó, com uma cadeira velha de rodinhas quebradas. Ele caminhou até as prateleiras e começou a percorrer os arquivos com os olhos. Seus dedos deslizaram sobre as lombadas das pastas, lendo datas, nomes, códigos. Ele não parecia procurar nada específico, apenas observava, registrava, arquivava mentalmente cada informação. Então, ele encontrou uma pasta grossa marcada com o ano anterior.
Ele a puxou devagar e abriu sobre a mesa empoeirada. Folheou as páginas com cuidado, seus olhos percorrendo relatórios, formulários, assinaturas. Cada documento revelava um padrão. Processos negados sem justificativa adequada. Cadastros cancelados por falhas técnicas inexistentes. Renovações atrasadas propositalmente. E no canto de cada documento, sempre a mesma assinatura elegante. Beatriz Cordeiro. Ele fechou a pasta lentamente. Seu rosto permaneceu neutro, mas algo em seus olhos havia mudado. Não era raiva, não era surpresa, era confirmação, como se ele já soubesse o que encontraria, mas precisasse ver com os próprios olhos. Ele devolveu a pasta ao lugar exato de onde a havia tirado. Então saiu da sala, fechando a porta atrás de si, sem fazer barulho. Quando ele voltou ao corredor, encontrou doutora Beatriz Cordeiro esperando por ele. Ela estava parada no meio do corredor, com os braços cruzados sobre o peito, tentando parecer firme, controlada, mas seus olhos atraíam. Havia medo ali, um medo que ela tentava disfarçar com autoridade forçada. O senhor não tinha permissão para entrar ali. Sua voz saiu mais aguda do que ela gostaria. Ele parou a poucos metros dela. Eu sei. Isso é invasão de propriedade pública. Posso chamar a polícia. Ele inclinou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse considerando a afirmação. Então, deu um passo à frente. Apenas um. Mas foi suficiente para que ela recuasse instintivamente. Chame, ele disse, com aquela calma assustadora. Diga a eles o que você encontrou fazendo lá dentro. Ela piscou, confusa. Eu não estava... Não você agora. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Você nos últimos 2 anos. O sangue fugiu do rosto dela. Suas mãos, antes cruzadas sobre o peito, caíram ao lado do corpo. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele deu mais um passo. Quantas pessoas como ela você humilhou? Ela recuou novamente, as costas quase tocando a parede. Eu não sei do que o senhor está falando. Quantas? Ele repetiu, a voz mais baixa, mais perigosa. Quantas você fez esperar horas? Quantas você negou sem motivo? Quantas você empurrou de volta para o desespero porque era mais fácil, mais rápido, mais conveniente? Eu sigo os procedimentos, ela quase gritou. Eu faço o que o sistema exige. Não. Ele parou a 1 metro dela. Você faz o que é mais fácil para você. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Ela encostou-se completamente na parede, sem conseguir desviar o olhar. Era como se aquele homem tivesse rasgado todas as suas defesas, todas as suas desculpas, e a deixado exposta diante da verdade que ela mesma tentava esconder. Então, ele se aproximou mais, até que seus rostos estivessem quase na mesma altura. Ele falou baixo, apenas para que ela ouvisse, cada palavra saindo devagar, carregada de peso. Eu vi tudo e vou continuar vendo. Ele se afastou, ajeitou o casaco novamente e começou a caminhar em direção à saída. Doutora, Beatriz ficou parada ali, tremendo, as pernas bambas, o coração disparado. Ela tentou falar, tentou gritar, tentou fazer algo, mas tudo o que conseguiu foi deslizar pela parede até ficar sentada no chão, com as mãos cobrindo o rosto. E enquanto o mafioso viúvo atravessava o corredor de volta à sala de espera, enquanto passava pelas atendentes que desviavam os olhos, enquanto empurrava a porta de vidro e saía para a chuva lá fora, uma única certeza ficou para trás. Aquele homem não havia terminado. 3 dias se passaram. 3 dias nos quais a Secretaria de Assistência Social Municipal funcionou com uma tensão diferente no ar. As atendentes chegavam mais cedo, trabalhavam com mais cuidado, tratavam os cidadãos com uma polidez forçada que antes não existia.
Ninguém falava sobre o que havia acontecido. Ninguém mencionava o homem de casaco escuro, mas todos pensavam nele. Doutora Beatriz Cordeiro não havia dormido direito desde aquela tarde. Cada vez que fechava os olhos, via aquele olhar frio, penetrante, que parecia ler cada mentira que ela já havia contado, cada atalho que havia tomado, cada pessoa que havia empurrado de volta para o desespero. Ela chegava ao trabalho mais tarde, saía mais cedo, evitava o corredor dos arquivos como se ele estivesse contaminado. Mas não importava o quanto tentasse esquecer. A sensação permanecia. A certeza de que aquilo não havia terminado. E então, na manhã do terceiro dia, ele voltou. Eram 10 horas quando a porta de vidro se abriu. O som foi o mesmo de sempre. O leve arrastar hidráulico, o toque suave contra a borracha de vedação, mas desta vez todas as cabeças se viraram instantaneamente. Como se um alarme silencioso tivesse soado. O mafioso viúvo entrou com a mesma calma de antes. Desta vez, seu casaco estava seco, mas as roupas continuavam escuras, discretas, levemente amarrotadas. Ele não olhou para ninguém. Apenas caminhou até uma das cadeiras e sentou-se cruzando as mãos sobre o colo, esperando. A atendente de óculos sentiu a garganta apertar. Ela trocou olhares rápidos com as colegas, mas nenhuma delas sabia o que fazer. Ele não havia pedido nada, não havia se aproximado do balcão. Apenas estava ali, sentado, observando. 5 minutos se passaram. Então, 10. A porta da sala da supervisora se abriu devagar. Doutora. Beatriz saiu com passos hesitantes, segurando uma pasta contra o peito como um escudo. Seus olhos encontraram os dele imediatamente. Ela parou no meio do caminho, como um animal que detecta um predador e congela na esperança de não ser visto. Mas ele já a havia visto. Ele não se levantou, não fez nenhum gesto. Apenas continuou sentado, observando-a com aquela calma perturbadora. Então, lentamente, inclinou a cabeça em direção ao corredor lateral. Um movimento quase imperceptível, mas carregado de significado. Ela entendeu. Ele queria conversar, em particular. Doutora Beatriz engoliu em seco. Todas as suas instintos gritavam para que recusasse, para que chamasse segurança, para que fizesse qualquer coisa além de seguir aquele homem para um lugar isolado. Mas algo mais forte a impedia de resistir. Era como se ele não estivesse fazendo um convite, mas sim declarando algo que já havia sido decidido. Ela assentiu, quase imperceptivelmente, e começou a caminhar em direção ao corredor. Ele se levantou e a seguiu, mantendo uma distância respeitosa, mas constante. Seus passos ecoavam atrás dela, medidos, controlados, inevitáveis. Ela sentiu um frio na espinha, mas continuou andando até chegar a uma pequena sala de reuniões vazia. Ela entrou e ele fechou a porta atrás de si. O silêncio era absoluto. Doutora Beatriz ficou parada próxima à janela, ainda segurando a pasta, sem coragem de se virar. Ela sentia o peso do olhar dele nas suas costas, como uma presença física que pressionava seus ombros. O senhor não pode continuar vindo aqui dessa forma. Ela tentou soar firme, mas sua voz tremeu. Isso é intimidação. Não vim intimidar. Então o que veio fazer? Ele não respondeu imediatamente. Ela ouviu seus passos se aproximando devagar. Ele parou ao lado da janela, olhando para fora, assim como havia feito 3 dias antes. Suas mãos estavam de volta aos bolsos do casaco. Vim ver se mudou. Ela finalmente se virou para encará-lo. Mudar? Mudar o quê? A forma como trata as pessoas. Eu trato todos de acordo com os procedimentos. Ele virou o rosto lentamente em direção a ela. Seus olhos encontraram os dela, e desta vez havia algo mais ali. Não era raiva, não era desprezo, mas uma espécie de cansaço profundo, como se ele já tivesse presenciado essa mesma mentira 1000 vezes. Não,
Ele disse, com aquela voz baixa e controlada. Você trata de acordo com o que julga que cada um merece. Isso não é verdade. A mulher do outro dia. Ele fez uma pausa. Quanto tempo ela esperou antes de eu chegar? Doutora Beatriz abriu a boca, mas não conseguiu responder. 2 horas. Ele continuou. 2 horas sentada ali, com o filho no colo, olhando para o balcão, esperando ser chamada. Ela tinha a senha correta, tinha chegado no horário, tinha trazido todos os documentos. E mesmo assim, vocês a fizeram esperar. Havia outras pessoas na frente. A sala estava vazia. O silêncio que se seguiu foi denso. Ela sentiu o rosto esquentar, as mãos suarem. A pasta que segurava começou a escorregar, e ela a apertou com mais força. Vocês a fizeram esperar, ele repetiu, cada palavra saindo devagar. Porque podiam. Porque ela não tinha poder. Porque ela era só mais uma mulher pobre, desesperada, que não podia reclamar. O senhor não sabe de nada. Ela finalmente explodiu. O senhor não sabe como é trabalhar aqui, lidar com centenas de pessoas todos os dias, todos querendo atenção especial, todos exigindo dignidade. Ele a interrompeu, sua voz ainda baixa, mas agora carregada de algo mais pesado. Não atenção especial, dignidade. Ela virou o rosto, as lágrimas ardendo nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva, de frustração, de algo que ela não conseguia nomear. O senhor não entende. Não é tão simples assim. Eu entendo mais do que você imagina. Havia algo na forma como ele disse isso, uma profundidade, uma dor escondida, que a fez olhar para ele novamente. Pela primeira vez, ela realmente o observou. As linhas de expressão ao redor dos olhos, as cicatrizes pequenas nas mãos, a forma como ele se movia, como se carregasse um peso invisível que ninguém mais podia ver. Quem é o senhor? Ela perguntou, sua voz saindo quase em um sussurro. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando pela janela, para a rua lá fora, onde a vida seguia seu curso normal, indiferente ao que acontecia dentro daquela sala. Então, lentamente, ele tirou algo do bolso interno do casaco. Era uma fotografia velha, desgastada nas bordas, como se tivesse sido manuseada 1000 vezes. Ele a segurou por alguns segundos, observando-a com uma expressão que doutora Beatriz não conseguiu decifrar. Então, estendeu-a para ela. Com mãos trêmulas, ela pegou a fotografia. Era a imagem de uma mulher jovem, sorrindo, segurando uma criança pequena no colo. A criança, um menino de talvez 3 ou 4 anos, tinha os olhos grandes e brilhantes, cheios de vida. Atrás deles, um parque simples, com balanços enferrujados e uma cerca de madeira velha. Doutora Beatriz olhou para a foto, depois para ele, sem entender. Minha esposa, ele disse sem olhar para ela. E meu filho. As palavras saíram devagar, carregadas de uma tristeza tão profunda que ela sentiu um aperto no peito. Ela morreu há 3 anos. Complicações no parto do segundo filho. Ele não sobreviveu. Doutora Beatriz cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Eu sinto muito. Depois que ela se foi, ele continuou, ainda olhando pela janela. Eu tentei conseguir ajuda, programas sociais, auxílio funeral, qualquer coisa. Fui em lugares como este. Ele fez uma pausa, sua voz ficando ainda mais baixa. E fui tratado como a mulher do outro dia foi tratada. O silêncio era ensurdecedor. Me fizeram esperar horas. Me disseram que eu não tinha os documentos certos, que eu não havia preenchido os formulários corretamente, que eu precisava voltar outro dia. Ele fechou os olhos por um segundo. E em cada lugar, em cada balcão, em cada sala fria e burocrática como esta, eu vi o mesmo olhar. O olhar que diz, você não importa. Doutora. Beatriz sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto.
Ela não conseguia falar, não conseguia se mover. Meu filho mais velho tinha 5 anos na época. Ele estava comigo. Viu tudo. Sentiu tudo. A voz dele ficou tão baixa que ela mal conseguia ouvir. E eu não pude protegê-lo daquela humilhação. Ele finalmente se virou para ela e seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Não havia mais lágrimas. Apenas uma cicatriz profunda que nunca havia fechado completamente. Por isso eu vim, por isso eu voltei. Ele deu um passo em direção a ela, não para intimidar, não para ameaçar, mas para lembrar você de que cada pessoa que senta naquela cadeira lá fora carrega uma história, uma dor, uma vida inteira de lutas que você não consegue ver. Ela segurou a fotografia com mais força, as mãos tremendo violentamente. E quando você as trata como se fossem nada, quando você as faz esperar sem motivo, quando você as humilha diante dos próprios filhos. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Você não está apenas seguindo procedimentos. Você está destruindo o que resta de dignidade delas. Doutora Beatriz desabou na cadeira mais próxima, soluçando, a fotografia ainda em suas mãos. Todos os seus anos de autoridade, todas as suas desculpas, todas as suas justificativas desmoronaram naquele momento. O mafioso viúvo ficou parado ali por mais alguns segundos, observando-a. Então, estendeu a mão e pegou a fotografia de volta, guardando-a com cuidado no bolso interno do casaco. Espero que mude, ele disse, sua voz voltando àquela calma assustadora. Porque se não mudar, eu voltarei. E então ele caminhou em direção à porta. Mas antes de abri-la, antes de deixar aquela sala, ele parou e olhou para trás uma última vez. E da próxima vez, não serei tão paciente. A porta se fechou atrás dele com um som suave, e doutora Beatriz Cordeiro ficou sozinha naquela sala, destruída, exposta, finalmente confrontada com a verdade que havia passado anos tentando ignorar. Lá fora, ele atravessou o corredor de volta à sala de espera. As atendentes o observaram em silêncio absoluto. Ele não olhou para nenhuma delas. Apenas caminhou até a porta de vidro, empurrou-a devagar e saiu. A chuva havia voltado. Ele parou do lado de fora por um momento, levantando o rosto para sentir as gotas frias na pele. Então, ajeitou o casaco, enfiou as mãos nos bolsos e começou a caminhar pela calçada molhada. Mas ninguém ali sabia. Ninguém ainda sabia quem ele realmente era e o que estava prestes a acontecer. A semana seguinte trouxe mudanças sutis, mas perceptíveis na Secretaria de Assistência Social Municipal. As atendentes passaram a chamar as senhas com mais regularidade. Os tempos de espera diminuíram. Doutora Beatriz Cordeiro saía de sua sala com mais frequência, observando o atendimento, corrigindo posturas, orientando com uma paciência que antes não existia. Mas o medo permanecia. Todas as manhãs, quando a porta de vidro se abria, os olhos se voltavam instantaneamente, esperando ver aquele casaco escuro, aqueles passos medidos, aquele olhar que parecia atravessar as pessoas. E todas as vezes, quando não era ele, havia um suspiro coletivo de alívio que ninguém admitia em voz alta. Até que, numa quinta-feira nublada, tudo mudou. Eram 3 horas da tarde quando um carro preto parou em frente ao prédio. Não era um carro comum. Era um sedã de luxo, com vidros escuros e uma placa que muitos reconheceriam se prestassem atenção. 2 homens de terno saíram primeiro, olhando ao redor com aquela atenção profissional de quem está acostumado a avaliar riscos. Então, a porta traseira se abriu, e ele saiu, o mafioso viúvo. Mas desta vez havia algo diferente. Ele não usava o casaco surrado e marcado pela chuva. Usava um terno escuro impecável, perfeitamente cortado, que transformava sua presença de ameaçadora para absolutamente dominante. Seus cabelos estavam penteados para trás.
Seus sapatos reluziam mesmo sob a luz nublada do dia. E ao seu lado, caminhando com a mesma postura controlada, estavam mais 2 homens de terno, claramente seguranças. Eles entraram no prédio em formação. A porta de vidro se abriu e o silêncio foi instantâneo. Todos os olhos se viraram. Todas as conversas cessaram. Até o som dos computadores pareceu mais baixo, como se a própria tecnologia reconhecesse que algo extraordinário estava acontecendo. O mafioso viúvo parou no centro da sala de espera. Não foi até o balcão. Não se sentou. Apenas ficou ali, de pé, com as mãos ao lado do corpo, enquanto seus seguranças se posicionavam discretamente próximos às entradas. Uma das atendentes levantou-se lentamente, a mão tremendo enquanto alcançava o telefone. Ela discou o ramal da supervisora, mas antes que pudesse falar, a porta já estava se abrindo. Doutora Beatriz Cordeiro saiu apressada, o rosto pálido. Quando seus olhos encontraram os dele, ela parou no meio do caminho. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela olhou para os homens de terno, para o carro luxuoso visível pela janela, e então, de volta para ele. E finalmente entendeu. Aquele não era um homem comum que havia entrado ali por acaso. Aquele não era apenas alguém que havia sofrido e decidido confrontar a injustiça. Havia algo muito maior acontecendo. Algo que ela havia sido cega demais, arrogante demais para perceber. Ele deu um passo à frente. Doutora Beatriz Cordeiro. Sua voz ecoou pela sala, firme, controlada, carregada de autoridade. Precisamos conversar. Oficialmente. A palavra oficialmente caiu como uma bomba. Ela engoliu em seco, sentindo as pernas fraquejarem. Senhor, Quem é o senhor? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, um dos homens de terno se aproximou e estendeu uma pasta de couro para a doutora Beatriz. Ela a pegou com mãos trêmulas e abriu. Dentro havia documentos oficiais, selos, assinaturas. E no topo, uma identificação que fez todo o sangue fugir de seu rosto. Secretaria Especial de Corregedoria e Auditoria Social, Inspetor-Geral, Lorenzo Mateu Santoro. Seus olhos percorreram o documento 1, 2, 3 vezes, sem conseguir processar o que via. Ela levantou o olhar para ele, em choque absoluto. O senhor é inspetor-geral da Corregedoria. Ele completou, sua voz firme. Nomeado diretamente pela Secretaria Estadual para investigar denúncias de má conduta, abuso de poder e negligência em instituições de assistência social. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Todas as atendentes haviam se levantado. Algumas cobriram a boca com as mãos. Outras simplesmente congelaram, os rostos drenados de cor. A realidade estava desabando sobre elas como um prédio implodindo. Aquele homem que elas haviam ignorado, aquele homem que elas haviam observado com desconfiança, aquele homem que elas haviam subestimado, julgado pelas roupas surradas e pela aparência cansada. Ele tinha poder para destruir cada uma delas. Doutora, Beatriz sentiu os joelhos cederem. Ela se apoiou na parede mais próxima, ainda segurando a pasta, ainda tentando entender como havia sido tão cega. As roupas, ela sussurrou. O casaco sujo. Por quê? Porque precisava ver a verdade. Ele respondeu, dando mais um passo em direção a ela. Se eu tivesse chegado assim, ele gesticulou para o terno impecável. Vocês teriam me tratado de forma diferente, teriam sorrido, teriam sido eficientes, teriam fingido competência e compaixão. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Mas eu não vim ver como vocês tratam quem tem poder, vim ver como tratam quem não tem. O peso da verdade caiu sobre ela como uma sentença de morte. Cada palavra que ela havia dito, cada olhar de desprezo que havia dado, cada minuto que havia feito aquela mulher esperar,
Tudo havia sido observado, registrado, avaliado por alguém com autoridade para agir. Nos últimos 2 meses, ele continuou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Estive em 17 instituições públicas de assistência social em todo o estado. Em cada uma delas, me apresentei da mesma forma. Um homem comum. Alguém que poderia ser ignorado. Alguém que vocês julgaram não merecer atenção. Ele caminhou lentamente pelo centro da sala e todos os olhos o seguiram. E em cada uma delas viu o mesmo desprezo, a mesma frieza, a mesma arrogância velada de quem esqueceu que está ali para servir, não para julgar. Uma das atendentes começou a chorar baixinho. Outra sentou-se pesadamente na cadeira, a cabeça entre as mãos. A realidade estava se instalando, brutal e inescapável. Esta instituição, ele continuou, foi classificada como uma das piores em todo o estado. Os relatórios que recebi foram alarmantes, tempos de espera absurdos, processos negados sem justificativa, tratamento degradante. E tudo supervisionado por você, doutora Beatriz Cordeiro. Ela desabou no chão, de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia. Eu estava apenas... seguindo procedimentos? Ele a interrompeu, sua voz agora carregada de uma frieza cortante. É sempre a mesma desculpa, sempre as mesmas palavras vazias, mas procedimentos não justificam crueldade. Burocracia não justifica desumanidade. Ele parou diante dela, olhando-a de cima a baixo. Não havia prazer em seus olhos. Não havia vingança. Apenas uma tristeza profunda, como se ele já tivesse presenciado aquela mesma cena 1000 vezes e ainda assim nunca se acostumasse. A mulher que vocês humilharam há 1 semana, ele disse, era uma teste, uma de nossas agentes infiltradas. Ela foi instruída a vir aqui, se apresentar como beneficiária legítima e observar como seria tratada. O choque foi visível. Doutora Beatriz levantou o rosto, os olhos arregalados. Mas o filho dela, real. Ela o trouxe porque precisávamos ver se a presença de uma criança faria diferença no tratamento de vocês. Ele fez uma pausa. Não fez. O silêncio era ensurdecedor. Tudo foi documentado, gravado. Cada palavra, cada olhar, cada minuto de espera desnecessária. Ele gesticulou para um dos homens de terno, que se aproximou com um tablet. E agora, tudo isso fará parte do relatório oficial que será enviado ao Ministério Público. Doutora Beatriz soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos. Ao redor da sala, as outras funcionárias estavam em estados semelhantes de colapso. Algumas choravam, outras tremiam. Todas entendiam o que aquilo significava. Suas carreiras estavam acabadas, mas ele não havia terminado. Porém, ele disse, e a palavra ecoou como um raio de esperança em meio à tempestade. Vim aqui hoje, não apenas para apresentar os resultados da investigação. Vim dar uma chance. Todos os olhos se voltaram para ele, desesperados, suplicantes. Esta instituição será reestruturada. Todos os procedimentos serão revistos. Novas diretrizes serão implementadas. E vocês, ele olhou ao redor para cada rosto, terão a oportunidade de permanecer. Se provarem que podem mudar. Doutora Beatriz levantou o rosto, as lágrimas ainda escorrendo. Como? Ela sussurrou. Como provamos? Ele se abaixou devagar, ficando na altura dela, seus olhos fixos nos dela, lembrando todos os dias de que cada pessoa que entra por aquela porta carrega uma vida, uma história, uma dor que vocês não conseguem ver. Ele fez uma pausa, e tratando cada uma delas como se fossem sua própria família, com dignidade, com respeito, com humanidade. Ela assentiu freneticamente, soluçando. Eu prometo, eu juro, eu vou mudar.
Ele se levantou lentamente e estendeu a mão para ela. Doutora Beatriz olhou para a mão por um segundo, sem acreditar, e então a segurou com força. Ele a ajudou a se levantar, e quando ela ficou de pé, ele não soltou imediatamente. Segurou por mais um segundo, seus olhos ainda fixos nos dela. A história que contei sobre minha esposa, ele disse, sua voz ficando mais baixa. Era verdade. Cada palavra. E a dor que senti naqueles lugares frios e burocráticos me trouxe até aqui. Me fez escolher esta profissão. Me fez decidir que ninguém mais deveria passar pelo que passei. Ele finalmente soltou a mão dela. Não desperdice esta chance. Não por mim, mas por cada pessoa que ainda virá. Então ele se virou e começou a caminhar em direção à saída. Seus seguranças o acompanharam e antes de sair, ele parou mais uma vez, olhando para trás. Voltarei em 3 meses para uma nova avaliação. Seus olhos percorreram cada rosto na sala. Espero encontrar algo diferente. E então ele saiu. O carro preto partiu, desaparecendo pela rua nublada. Dentro da Secretaria de Assistência Social Municipal, o silêncio permaneceu por longos minutos. Até que lentamente, uma por uma, as funcionárias voltaram aos seus postos. Mas algo havia mudado, não apenas nos procedimentos, não apenas na eficiência, mas na forma como olhavam para cada pessoa que entrava, na forma como escutavam cada história, na forma como lembravam que por trás de cada senha, cada formulário, cada protocolo, havia um ser humano merecedor de dignidade. Doutora Beatriz Cordeiro voltou para sua sala, fechou a porta e, pela primeira vez em anos, realmente refletiu sobre quem havia se tornado e sobre quem ainda poderia ser. Lá fora, a chuva começou a cair novamente, mas desta vez ela não parecia tão fria. Parecia limpar, renovar, oferecer uma segunda chance, e às vezes era tudo o que alguém precisava.